Fala pessoal, beleza? Aula de conhecimentos gerais. Aula de hoje então, voltada para o concurso da SUSEP. Fiquem atentos aí com a banca Fundatec. Pessoal, é importante que vocês resolvam questões, tá? Questões de provas anteriores. Vocês terão acesso às provas anteriores no próprio site da Fundatec, tá? Lá no site da Fundatec vocês têm acesso às provas anteriores dos últimos concursos. Então você consegue ter uma noção, por exemplo, do perfil de questões que são cobradas, por exemplo, em língua portuguesa, em raciocínio lógico, informática, essas matérias mais comuns em concurso público. Conhecimentos gerais não aparecem em todos os concursos públicos, tá? Mas naqueles concursos que seja exigido, fiquem atentos até para vocês identificarem ali como é cobrado, como são cobrados esses conhecimentos, tá? Conhecimentos gerais e atualidades, já apresentei para vocês a diferença entre eles, tá? E na prova de vocês é bem provável que venha algo relacionado aos conhecimentos gerais, e a gente tem que estar atento também às atualidades, tá? Tem que estar atento às atualidades, principalmente com o que aconteceu no concurso da Brigada Militar, tá? Que vieram perguntas super atuais, eventos que ocorreram em dezembro de 2021, sendo que a prova foi em janeiro, então fiquem atentos às notícias, tá? Busquem informações aí, fiquem atentos aos jornais, enfim, sites de notícias que vocês possam estar bem amparados aí para esse concurso. Aula de hoje, então, História, pessoal. História do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Como está lá no edital de vocês, eu apresentei o programa, tá? História e Geografia são temas, são conteúdos que estão no edital e que podem cair, tá? E pela uma retrospectiva da banca Fundatec, cai bastante, tá? Cai bastante, tá? História do Rio Grande do Sul, então. O território hoje ocupado pelo Estado do Rio Grande do Sul está entre as áreas do país que mais demoraram a receber a ocupação do colonizador português. E por que foi uma das áreas que mais demorou a receber? Por conta, vamos dizer assim, da descoberta que se deu ali no Nordeste, região da Bahia, tá? E depois do deslocamento ali da família real para o Rio de Janeiro, ficando naquele eixo ali sudeste. Ou seja, demorou muito tempo para as tropas, vamos dizer assim, para os portugueses se deslocarem tanto para a região sul quanto para a região norte. Para o sul ainda demorou mais ainda, tá? Vou apresentar para vocês, tá? Que até então, até 1750, o que a gente conhece hoje como o Estado do Rio Grande do Sul, esse território não fazia parte do Brasil, não fazia parte da colônia portuguesa. Tá? Até 1750. Gravem essas datas, depois eu vou apresentar para vocês, acredito que esteja aí destacado, inclusive, na apostila de vocês. Tá? Fundatec cobra bastante isso, tá? Datas, nome de personalidades, eventos, onde ocorreram, tá? Então fiquem atentos a isso. Tá? O estado do Rio Grande do Sul já era habitado pelo ser humano há mais de 11 mil anos. Tá? A Fundatec pode criar uma questão, por exemplo, dizendo que quando os portugueses chegaram aqui no território do Rio Grande do Sul, era um grande vazio, não habitavam ninguém, e só tinha bastante floresta, enfim, animais, e não tinha presença humana. Errado, pessoal, errado. Já tinha presença humana aí, já tem registros até em torno de 11 mil anos atrás. Tá? Inclusive, aqui próximo da região metropolitana de Porto Alegre, no município ali de Santa Maria do Herval, existe um complexo de cavernas, tá? Caverna dos Bugres, onde tem ali registros nas paredes das cavernas desses primeiros habitantes aqui, desses habitantes aí, antes da chegada dos portugueses, tá? Então a gente tem o fóssil mais antigo das Américas, foi encontrado no Brasil, o nome foi dado o nome de Luzia, tá? Tem em torno de 11 mil anos, tá? No estado de Minas Gerais. Foi naquela localidade que encontraram um fóssil, tá? De um ser humano, o mais antigo que já se encontrou aqui nas Américas, tá? Luzia. Os povos indígenas tapuias que habitavam essa região aqui, que a gente conhece hoje como Rio Grande do Sul, eles, na verdade, todos pertenciam ao tronco linguístico tupi, tá? Por que tronco linguístico? Porque a gente tem que entender que existiam várias etnias, diversas etnias. Por muitas vezes, até mesmo nas escolas, a gente ouve que, se referindo às diversas tribos, unindo apenas e resumindo a um índio. Chama os índios, as índias, mas, na verdade,
é que existiam diversas etnias, diversos tribos, vamos dizer assim também, tá? Onde cada etnia tinha ali, cada grupo, cada povo tinha ali seus costumes, inclusive com idiomas diferentes, tá? Por isso que esse tronco linguístico, tá? Tupi, então a gente tem os tupis guaranis, aqui na região sul, os tupinambás, lá na região do Nordeste e também do Rio de Janeiro, tá? E a gente tem aqui os tupis-gês, os pampianos e os guaranis, tá? Essas foram as 3 etnias que foram encontradas aqui no Rio Grande do Sul, aquelas mais expressivas em maior número, tá? O grupo G também chamado de Tapuia, tá? Eles habitavam a região que hoje a gente conhece como Cima da Serra, região de Cima da Serra, região de Vacaria, Cambará do Sul, região dos Canyons, tá? Região de São José dos Ausentes. Essa região já era habitada pelo grupo G, tá? Também conhecido como Tapuias, tá? Também eles são conhecidos como caigangues, tá? Acredito que vocês já tenham ouvido falar nessa nomenclatura, os caigangues. O povo pampeano, tá, se dividia em 2 grupos, os charruas e os minuanos. Charruas e minuanos, e habitava a região dos Pampas, tá? A região dos Pampas é a região centro-sul do estado. Região centro-sul do estado. Então, na região norte do estado, a gente tem o grupo G, na região centro-sul, a gente tem o povo pampiano, tá, que se divide em charrua e minuano, e no litoral, tá, onde a gente teve mais troca, vamos dizer assim, onde a gente teve mais influência por conta desse contato maior com os portugueses, são os tupis guaranis, talvez o mais conhecido por nós, por conta de toda essa troca que teve entre os 2 povos, tanto os indígenas quanto os portugueses que chegavam, tá? Os guaranis estavam localizados à margem da Lagoa dos Patos, que hoje a gente conhece como Laguna dos Patos, tá? Os índios guaranis foram os primeiros a sentir o impacto europeu com a chegada dos primeiros padres jesuítas em 1626. Em 1626 chegaram os primeiros padres jesuítas. Depois eu vou contar um pouco para vocês da história da Companhia de Jesus, da história dos jesuítas aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aqui eu fiz um resumo por tópicos dessa história do Rio Grande do Sul. Vocês precisam lembrar que era um território já ocupado por etnias indígenas. Quais etnias? Os Gês, que são os tapuias, o povo pampiano, ali que dividia em charrua e minuano, tá? E os tupis guaranis, tá? São esses aí que vocês precisam gravar esses nomes, tá? Durante o período colonial, o Tratado de Tordesilhas, acho que vocês lembram das aulas de história, o Tratado de Tordesilhas limitava o domínio Portugal até o município de Laguna, localizado no litoral sul de Santa Catarina, tá? O interior do estado de Santa Catarina pertencia ao Império Espanhol, bem como o território que hoje a gente conhece como Rio Grande do Sul também pertencia ao governo, ao Império Espanhol, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um mapa que vai facilitar ali a compreensão e a visualização de vocês. As missões jesuíticas e os bandeirantes, aí, o bandeirantismo, na verdade, foram os responsáveis pela expansão desse território português, tá? E principalmente pela ocupação desses espaços. Em 1750, e aqui gravem essa data, 1750, Tratado de Madrid, tá? Que reorganiza os territórios coloniais, tá? Aqui está o mapa que eu me referi, e nessa linha vertical a gente tem o tratado, a linha de Tordesilhas, o meridiano de Tordesilhas, tá? E deste lado aqui, a gente tinha o território português e aqui o território espanhol, tá? Dentro do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, o território do Rio Grande do Sul não pertencia aos portugueses, pertencia aos espanhóis, tá? Bem como todo o interior do estado de Santa Catarina, tá? Aqui a gente tinha o município de Laguna, inclusive lá em Laguna tem um monumento ali que marca ali onde passa esse meridiano de Tordesilhas, tá? Onde tem um símbolo ali no centro da cidade, certo? Com esse tratado, a explicação do Tratado de Tordesilhas, tá? Em essas setas azuis, pessoal, e vocês precisam ficar atentos, principalmente caso venha alguma questão trazendo mapas, charges, gráficos na prova de conhecimentos gerais, tá? Porque vocês precisam fazer a leitura destas imagens, tá? Muitas vezes as respostas dessas imagens estão na própria imagem, tá? Então fiquem atentos. Aqui tem a legenda, tá? Essas setas significam as expansões bandeiristas, tá? Os bandeirantes que saíram principalmente dessa região que a gente conhece hoje como São Paulo, tá? A gente conhece como São Paulo, e aqui tem as setas de onde eles saíam, tá?
E existe uma crítica muito forte em cima dos bandeirantes. Inclusive, no ano passado, uma estátua de um bandeirante foi queimada no estado de São Paulo, o bandeirante Borba Gato, acredito que vocês tenham acompanhado nas notícias, e fiquem atentos porque pode ser questão de prova, tá? Borba Gato, assim bem como os bandeirantes, eram mercenários contratados pela coroa portuguesa para conhecer, explorar o território, que a gente conhecia como o Brasil, tá? Então, esses bandeirantes, eles sequestravam indígenas que conheciam essa região, tá? E esses indígenas eram escravizados e serviam como guias dentro dessa floresta, vamos dizer assim, deste local totalmente desconhecido para os portugueses, tá? Porque nessa região não era desabitada, essa região já era habitada por várias etnias indígenas, bem como aqui eu apresentei para vocês no estado não, mas na região do Rio Grande do Sul, tá? Por que no estado não? Porque a gente só pode falar em estado, se referir em estado, após 1889, quando o território brasileiro é dividido, então, em estados, em entes federativos, tá? Apenas após a proclamação da República é que aí sim a gente pode falar em estado do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, tá? Até então eram províncias, e antes das províncias ainda eram capitanias hereditárias, acredito que vocês ainda lembram, tá? Então, pessoal, esses bandeirantes, eles tinham essa função principal aí de explorar o território e de povoar aquele território. Eles chegavam em determinada localidade, saqueavam aquelas, vamos dizer assim, aquelas etnias, aqueles povos indígenas, tá? Enfim, cometiam genocídio indígena, entravam em confronto, matavam homens, mulheres, crianças, idosos, matavam todo mundo ali para poder ficar com aquela cidade e poder fazer com que outros portugueses que viessem na retaguarda ocupassem aquele local. Então, os bandeirantes foram, sim, importantes para o processo de expansão do território português, tá? Mas convém entender, tá, como se deu essa expansão, tá? Que foi basicamente através do genocídio, da violência e do extermínio do indígena que já habitava essa região, tá? Depois eu vou falar também da Companhia de Jesus, que também foi um grande marco aqui conhecido como Novo Mundo, né, nas Américas, principalmente aqui na América do Sul, onde eles tinham essa função de ocupar também esse território, tá? Era uma forma de ocupar esse território. Em 1763, o governador da província de Buenos Aires, tá, o Pedro de Cevallos, aproveitando-se da guerra que existia lá em Portugal e Espanha, existia uma guerra lá na Europa entre Portugal e Espanha, atacou e conquistou metade do território da capitania do Rio Grande do Sul. Percebam aqui que o mapa não está completo do Rio Grande do Sul, certo? Em 1750, a gente tem aqui a fronteira oeste e todo o sul aqui do Rio Grande do Sul, oeste, na verdade, do Rio Grande do Sul, pertencendo à Espanha. Pessoal, esse outro desenho é após o Tratado de Madrid, tá? Aqui a gente tem o que era o Brasil até o Tratado de Tordesilhas e todo esse espaço aqui com o Tratado de Madrid. Então a gente não tem por completo aqui o Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina, e também o Acre ainda não pertencia, ao Brasil. O Brasil comprou o Acre da Bolívia no século passado, tá? É algo bem recente na história do Brasil. Então, por conta das guerras que existiam lá na Europa entre Portugal e Espanha, se refletiram aqui nas guerras nas províncias, aqui nas colônias portuguesas e espanholas. Tá? Então, boa parte do território, conhecido como Capitania do Rio Grande do Sul, foi tomada pelo governador lá de Buenos Aires, tá? Hoje a atual capital da Argentina. Tá? Em 1776, a vila de Rio Grande foi retomada pelos colonos portugueses, tá? Na Guerra Hispano-Portuguesa. Tá? E em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso, pessoal, gravem esses nomes. Tá? Tudo que eu disse aqui em azul, aqui, gravem esses nomes porque pode ser cobrado em prova. Tá? O Tratado de Santo Ildefonso é que vai encerrar essa guerra nas colônias entre Portugal e Espanha, a guerra que ocorria aqui nas Américas. Tá? Tratado de Santo Ildefonso. Tá? E aí sim que daí Portugal tem a posse definitiva do território do Rio Grande do Sul. Tá? Aqui é um mapa parcial do estado do Rio Grande do Sul, tá? Capital Porto Alegre. Aqui a gente tem Rio Grande, que foi a primeira capital do estado
força do hábito chamar de estado, mas primeira capital da província, tá? Primeira capital da região do Rio Grande do Sul, tá? Foi Rio Grande, principalmente por conta da facilidade do acesso com os portugueses, tá? Por exemplo, os portugueses demoraram muito mais tempo para chegar no centro do estado, no interior do estado, do que no litoral. Tá? Por isso que as tribos, as etnias que habitavam o litoral foram mais afetadas, os tupis-guaranis. Tá? E por isso que a gente conhece mais forte o nome deles ainda. Tá? Porque, por exemplo, o deslocamento desses portugueses vinha principalmente por conta da embarcação. Eles não vinham a pé ou por dentro do continente, até porque nessa região, deixa eu só voltar para o mapa do Brasil, nessa região aqui existiam várias etnias indígenas aqui em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim, e era bastante arriscado para os portugueses, enfim, explorar o território. Eles precisavam de sequestrar indígenas, eles precisavam forçar eles, escravizar eles, para que eles pudessem ser ali um formato de guia naquela região totalmente inóspita para os portugueses. Tá? Então aqui a gente tem um mapa parcial do estado do Rio Grande do Sul. Depois eu vou apresentar para vocês o que eu quero destacar para vocês. Tá? Aqui, como esse mapa apresenta bastante ali alguns rios do estado, quero destacar porque no ano de 2021 foi cobrado em uma prova da Guarda de Segurança, que eu não lembro agora do município, tá? Quais eram os rios que faziam parte do Delta do Jacuí. Delta do Jacuí. Qual é o Delta do Jacuí? Olha o Delta do Jacuí. É o que vai formar o que a gente conhece como Lago Guaíba, que por um bom tempo se acreditou que fosse um rio Guaíba, que banha aqui parte aqui da cidade de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul. Tá? Então são eles, anotem aí, Rio Vacacaí, Rio Jacuí, o Rio Taquari, o Rio Caí, Rio dos Sinos e Rio Gravataí. São esses os rios que vão formar o delta. O que é um delta? O delta, na verdade, é a desembocadura de um rio, tá? Nesta lagoa aqui, que a gente conhece hoje como Laguna dos Patos. E por que não é lagoa e sim laguna? Porque tem um acesso ao mar. Tá? Tem um acesso, essa lagoa aqui vai ter acesso ao mar, e quando esse corpo d'água tem contato direto com a água salgada, a gente chama de laguna. Tá? Laguna, tá? Aqui no sul a gente tinha a Lagoa Mirim, com o rio Jaguarão, destaque. Aqui nessa região a gente tinha o rio Camaquã, certo? Rio das Antas, em direção lá ao estado de Santa Catarina. Então fiquem atentos a esse desenho desse mapa, a esse recorte, porque pode haver questões aí envolvendo esse conteúdo. Tá? Então, o que acontece? Por mais que esse território fosse português, ali a partir de 1750, ainda os espanhóis que deslocavam até o Uruguai, por exemplo, que se deslocavam até a Argentina, que fica mais ao sul, aqui está o território do Uruguai, certo? Que se deslocavam, eles passavam pelo Porto de Rio Grande, e muitas vezes eles paravam em Rio Grande para abastecer, para buscar comida, para trocar água, para o pessoal descansar um pouco também, certo? Porque era uma vida bastante penosa, bastante difícil a vida dos mares, bastante arriscada, tá? Então eles precisavam fazer pausas assim periodicamente, e aqui geralmente era um ponto de parada. Imagina, o pessoal vinha da Europa, vinha da Espanha, com aquela, vamos dizer assim, com aquela energia, com aquele sentimento ali de, vamos dizer assim, de insatisfação com Portugal. Quando eles chegavam num território ocupado por portugueses, esse sentimento, essa raiva, se manifestava nessa região. Então, foi uma região de bastante conflito, bastante conflituosa, Rio Grande, tá? Tanto que em 1750 esse território já pertencia ao Império Português, mas somente aí, então, em 1777, tá? 27 anos depois, que daí sim foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que daí acabaram-se as guerras. Claro que continuaram brigas, mas brigas ocasionais, mas guerras mesmo, conflitos, por um bom tempo aí deu uma parada, tá? E assim, o que o Império Português entendeu por bem, tá? Como essa região estava sempre sendo, vamos dizer assim, vulnerável por estar exposta direto, constantemente, pelos espanhóis que passavam, que coceavam ali o litoral do Brasil, eles resolveram deslocar a capital dessa província para um lugar mais ao interior do estado, tá? Então deslocaram
para o que a gente conhece hoje como município de Viamão. E Viamão foi a segunda capital da província do Rio Grande do Sul. Tá? 10 anos depois, trocaram a capital da província para a cidade de Porto Alegre. E até hoje a gente tem aí como capital do estado o município de Porto Alegre. Tá? Existe um outro município ainda que também foi capital, mas foi capital da República Rio-Grandense, e eu apresento para vocês aí no próximo vídeo.